Então, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, logo que eu me converti, comecei a pregar, foi uma das primeiras mensagens que preguei, foi nesse texto. Não é a mesma mensagem, mas é o mesmo texto. 2 Timóteo 2, o apóstolo Paulo está dando aqui uma orientação a seu filho na fé, discípulo, Timóteo, sobre o seu procedimento. Ele diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado, se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Vamos um ponto que eu quero frisar aqui no versículo 2, ele quando fala aquilo que ouviste, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos, para que eles também possam transmitir a outros. Então, desculpe, queridos, semana tivemos uma bênção, aliás, foi semana passada, nós estamos construindo umas salas lá na igreja, e alguém me perguntou, quanto que precisa? Eu falei, não sei. E aí, se o cara é um administrador, ele entra em crise com esse tipo de resposta. Ele fala, esse pastor não tem, como é que pode coordenar um projeto e não tem noção do que precisa? É porque não tem noção do que Deus vai usar alguém, como Deus vai trazer aquilo, como é que Deus vai fazer. Deus mandou fazer, eu vou fazer. Em dezembro, lá na Europa, nos Estados Unidos, é muito comum alguém fazer um desafio físico, ou qualquer tipo, subir uma montanha, caminhar, ir de um país para o outro a pé, correr não sei quantos dias, e eu pus no meu coração pedalar. Aí eu pedalei de Pouso Alegre até Uberlândia, são quase 600 quilômetros, 580 quilômetros. Eu pus fazer em 4 dias, e aí divulguei com os amigos, e levantamos lá, quase 10 mil reais, foi uma sementinha para ajudar no projeto. E aí todo mundo, inclusive os meus amigos ciclistas, diziam assim, você não vai conseguir, você não tem treino para isso ainda. Eu disse, mas exatamente está aí o desafio. Porque se eu estivesse treinado, seria um treino. Não seria um desafio. Se eu falar para você assim, vamos correr 80 quilômetros, você falaria, eu não consigo. Aí está um desafio. Mas aí eu fui orando, e eu fiz lá, em 4 dias. Teve um momento lá, que perto de Ribeirão Preto, estava um calor, 34 graus, ambiente, mais o calor que subia do asfalto, que parece que era cozinhando você. 34 para nós é mole. 34 aqui é fresquinho, né? Mas para a gente, aquele calor, e aí, a água esquentava, e a pessoa me trocava água a cada 5 quilômetros, me dava lá no carro, um carro foi comigo. E aí ficou muito quente, uma hora era 3 da tarde, eu estava muito cansado. E eu disse, Senhor, eu estava subindo um morro de 4 quilômetros assim, sem parar, e pedalando, eu falei, Senhor, eu preciso de uma ajuda aqui agora, porque não vou dar conta. Irmãos, mas eu acabei de fazer essa oração, eu sozinho na bicicleta e o Senhor, começou a soprar um vento forte nas minhas costas. Eu via um mato aqui na frente, o mato dobrava assim, ó. Olha, talvez não me ajudou muito na subida, mas me ajudou muito aqui e aqui. Eu disse, Deus está comigo nesse projeto. Aí eu fui, acabou, fizemos, graças a Deus, chegamos bem. Mas
Então, para levantar, para fazer essas salas. E aí nós ganhamos, uma universidade mudou de prédio, e o dono do prédio doou para a igreja o forro, as 12 salas de gesso, de drywall, né, gesso acartonado, e fios, e luminárias, e tudo. Então eu fui lá acompanhar o pessoal desmontar, e aquilo estava um pó, cortando gesso e tirando forro, e eu acabei ficando desse jeito. Mas graças a Deus, a igreja ganhou um negócio que vale mais que 30, 40 mil reais. É melhor assim. E ó, quer ver, ó, no outro lado a gente vai colocar uma porta de vidro lá. Eu disse: Deus, eu não quero nem saber quanto custa uma porta de vidro daquela, porque eu quero que o Senhor me arranje essa porta, me dê essa porta. Estou orando. E nós chegamos para descarregar, eu e outro pastor, uns fios que estavam no meu carro, porta-mala cheio de fio, e fio é caro. Eu falei: fica aqui, eu vou dar a volta, eu vou abrir o portão para você. Tranquei a porta de vidro, um monte de vidro lá de cá, e andei uns 5 metros. Aí eu olhei o controle remoto do portão na minha mão. Se eu vou voltar, deixar junto com a chave. Quando eu cheguei na porta de vidro, Deus faz as coisas sincronizadas. Sincronizadas. Pedro estava orando, e aí Cornélio recebe a visitação de Deus. Deus fala para Cornélio mandar lá os homens chamarem a Pedro em Jope, Atos capítulo 9, 10 ali, 10. Eu voltei, quando eu parei na porta, um homem que eu conheço, com a mãe dele, passou na porta do vidro ali, eu dei tchau, aí eles pararam, eu abri a porta, e eles falaram assim: você está ficando bom, você está construindo, cobriu aqui agora? Eu falei: é. Puxa, olha, deixa eu te falar um negócio, se você precisar de uma porta de vidro, eu tenho. Só que tem que pegar essa semana. Eu vindo para cá, já liguei para uma pessoa que mexe com vidro, vai buscar lá para mim. Queridos, Deus faz sincronizada a coisa. Então, quanto vai gastar? Não sei. Porque não sei como Deus vai fazer as vias de chegar até nós. Pode ser que dê dinheiro, pode ser que dê... Então, as nossas vidas são todas assim. Então, queridos, Paulo está falando para Timóteo aqui: meu filho, aquilo que você ouviu de mim, junto com muitas pessoas, e o evangelho do reino é esse evangelho, a bênção desse evangelho é esse. Sempre Deus quer colocar gente junta. Nunca devemos ficar sozinhos, vivermos sozinhos. Deus sempre quer alguém que seja o teu amém, que seja junto contigo, seja testemunha daquilo que Deus está fazendo. A bênção é maior, a proteção, o cuidado, a segurança é maior. Então transmita isso aí. Então a transmissão do evangelho é isso que eu queria compartilhar com vocês essa noite. Porque o evangelho é para transmitir, não é para ser retido. O evangelho chega em mim, chegou em você, chegou em nós, mas ele não pode parar em nós. Ele tem que passar por nós, para que nós então sejamos de fato luz do mundo e sal da terra. Então ele chega e ele passa. Anunciar o evangelho. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9,16: ai de mim se eu não anunciar este evangelho. Apaixonadamente apaixonada. Meus irmãos, esta paixão pelas vidas, pelo pobre, pelo abandonado, pelo preso, pelo ferido, pelo enfermo, isso tem que ser latente em nossos corações, em nossas vidas, para que possamos transmitir essa mensagem a eles. Graças a Deus, nossa igreja lá em Nova, agora em maio, vamos celebrar 6 anos. Teve um grupo daqui que foi lá, Perdão da Cruz, foi uma bênção. Mas nós estamos com um trabalho no presídio, Viagem do Prisioneiro, é o livro de Lucas, ensinando dentro do presídio. Estamos com um irmão que ensina, mexe com coral na igreja, ensinando canto para as prisioneiras. Existe um grupo lá de 15 mulheres que decidiram aprender e formar um coral dentro do presídio. Elas vêm algemadas para a sala
e soltam ali naquele lugar onde ele está ensinando agora em junho ou julho, eles vão lá para Caxambu, numa apresentação de corais, apresentar lá, e aí ele está pregando o evangelho a elas, falando do amor de Deus. Temos o trabalho na PAC, que é um sistema diferenciado de prisão. Para vocês terem uma ideia, o presídio tradicional, depois que a pessoa sai de lá, a reincidência da pessoa que volta para a cadeia é de 70% a 80%. Na PAC, 15%. Porque as pessoas são transformadas lá dentro. É um tipo diferente de presídio. E nós estamos com um trabalho na PAC, aliás, um dos nossos pastores estão coordenando o trabalho na PAC do sul de Minas. Tem cultos semanais, ministrando a palavra de Deus. E por causa do que é isso, queridos? Nós temos, eu não vou ficar aqui citando coisas que fazemos, que é como aqui na Maranata, tanto projeto, tanto trabalho social. De onde por que tem tudo isso? Porque existe uma paixão latente dentro de nós. Ai de nós, se nós não compartilharmos o Evangelho. Eu me lembro quando eu me converti, já falei aqui, no meu passado, eu era usuário de drogas e uma juíza mandou me prender, ela me prende, depois ela prega o Evangelho para mim, aí eu me converto. E aí, convertido, eu comecei a pregar o Evangelho para todo mundo, nos meus colegas que usavam drogas. Tem um hoje que é pastor, eu o batizei logo que ele se converteu, e hoje ele é pastor, capelão no hospital lá em Pouso Alegre. O outro eu ganhei dentro do presídio, ele e o irmão dele se converteram lá dentro. O irmão dele era soro positivo, partiu depois de uns anos, e ele não. Hoje ele é pastor na mesma cidade também. Eu visitava hospitais, todo dia eu ia no hospital. Eu queria orar com pessoas. Eu me converti, eu tinha que transmitir essa mensagem, porque o Evangelho chegou em mim e não podia parar em mim. Eu me lembro um dia, pastor Davi, eu fui lá no hospital, eu já tinha feito a visita lá. Aí eu fui falar com um médico, um outro assunto. Ele disse, eu não posso parar para falar com você, nós vamos falando enquanto eu vou trabalhando, você vem comigo. Aí nós fomos numa área de isolamento, pessoas que estão com doenças infecto-contagiosas. E aí ele foi lá, parou do lado de uma mocinha, novinha, 18 anos de idade, tinha feito uma cesariana, deu uma infecção, e aquilo começou a gangrenar e abriu um buraco na barriga dela do tamanho de um prato. E aí ele pegou e jogou açúcar no buraco assim da barriga dela. E depois ele falou assim, o açúcar nesse caso é cicatrizante aqui. Não tem mais o que fazer por ela. Eu acho que mais uma semana ela vai morrer. Não falou na frente dela, falou para mim. Nós saímos, eu conversei com ele que tinha que conversar e eu voltei lá, pus de novo a roupa, a máscara, e fui lá falar com essa mocinha. Eu disse, eu estive aqui agora com o doutor Sampaio, você está lembrado? Ah, sim. Só que agora eu vim aqui num outro tipo de visita. Eu vim para falar com você sobre Jesus. Eu vim para falar com você que Jesus quer e pode te salvar. Jesus pode te curar. Então nós vamos fazer passo a passo. Você entende que Jesus morreu por você? Ela disse, eu entendo. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Ela disse, eu quero. 18 anos, casada, primeiro filhinho, e ali pronta para morrer. Eu disse, agora, você crê que Jesus pode te curar? Ela disse, eu creio. Então nós vamos orar para que Jesus possa te curar. Aí oramos por ela. Eu orei por ela. Orei por ela. Irmãos, o médico disse que numa semana ela deveria morrer. Para a honra e glória do nome de Jesus. Uma semana depois, ela teve alta do hospital. Foi lá para casa com a minha esposa. O marido dela veio com um bebezinho, gente simples, da zona rural. Eles haviam vendido, pastor Davi, o fogão, para poderem comprar remédio, quando eu estava lá, nesse processo, antes de vir para o hospital.
e ficaram assim, nessas condições. A igreja, eu levei-os para minha casa, ficaram hospedados em casa uns dias, contatei o pessoal da zona rural, tentei um pastor lá perto que pudesse atendê-los. Os irmãos da igreja nossa eram pequenininhos, era outra igreja que havia plantado, mobilizamos, compramos um fogão, botijão de gás, e levamos lá para eles e os abençoamos, e essa família segue aí, tá, vivendo com a filhinha, talvez, né? Deus sabe o que mais fez na vida deles. Queridos, o Evangelho então é transmissão, é compartilharmos, é ministrarmos. Eu já compartilhei aqui, não vou repetir esse testemunho, sei que talvez muitos não ouviram, mas sobre o Paulinho, aquele moço que eu conheci, ele teve artrite reumatoide, ficou todo travado, com o pescoço assim, as mãos tortas, a perna torta, não dobrava mais, só deitado, 8 anos, olhando para o teto, sem sair do quarto. E fomos lá, e ministramos o Evangelho a ele, Paulinho se converteu. Aí, os jovens, eu era líder de jovens na época, fizemos uma maca pesada, de ferro, para amarrar o Paulinho, tiramos ele pela janela da casa dele, aí abrimos, eu tinha uma Brasília na época, os mais velhos vão lembrar da Brasília aí, né? Abrimos a tampa traseira, deitamos o banco, pus a maca por cima até o banco do passageiro, e passeava de carro com o Paulinho. Paulinho ficou feliz, a cabeça dele só podia olhar para um lado, ele falava, não, agora você passa, eu quero ver do outro lado. Aí eu tinha que virar o carro, passar para ele olhar para o lado de cá. O Paulinho não foi curado, mas o Paulinho se converteu. E aí ele começou a sonhar. Ele disse, falei que não ia contar, agora eu vou contar. Agora conta, senão vamos ficar bravos. Ele disse, eu não pude terminar os meus estudos por causa da minha enfermidade, mas eu gostaria. Aí ele fez então aquele... Eu esqueci o nome supletivo, terminou o estudo, terminou o 2º grau, e ele disse, eu estava pensando, será que eu poderia fazer um vestibular? Faz um vestibular. Fez o vestibular para jornalismo, passou, formou-se em jornalismo, e aí continuou sonhando. Aí ele falou assim, sabe, eu queria fazer coisas por pessoas como eu nessa cidade e na região. Eu acho que eu vou me candidatar a vereador. Candidate-se a vereador, Paulinho. Paulinho se candidatou a vereador e ele foi o vereador mais votado da história de Pouso Alegre até hoje. E aí ele fundou um movimento chamado COAD, e ele tornou-se conhecido como Paulinho da COAD, que ele fundou isso, para atender pessoas com deficiência física, que está lá até hoje isso aí. E Paulinho já partiu, por causa da situação física dele, o coração dele não aguentou. Um dia eu voltando da Indonésia, cheguei no Brasil, em São Paulo, me ligaram, Paulinho faleceu. Foi o tempo de eu chegar em Pouso Alegre para fazer o enterro de Paulinho. O corpo ficou aqui, mas o espírito foi para lá. Então, queridos, nós temos que ter paixão pelas pessoas, anunciarmos esse Evangelho que chegou em nós, mas não pode parar em nós. Esse Evangelho tem que ser transmitido. E às vezes a gente pensa, mas eu não sou pastor, evangelista, diácono. Irmãos, todos nós somos chamados para transmitirmos esse Evangelho. Em fevereiro desse ano, nós tivemos o privilégio em Pouso Alegre de vermos algo sensacional. Essa juíza que pregou o Evangelho para mim, pregou primeiro para minha mãe, ela recebeu uma senhora que disse assim, isso nos anos 77, 78, e na questão de divórcio, coisa era difícil naquela época. Ela disse assim, não aguento mais meu esposo, ele bebe demais, ele não me liga para a família, eu não quero mais ficar com esse homem na mesma casa. E ela disse, calma. Ela anunciou o Evangelho de Jesus para essa senhora se converteu, chamou esse homem se converteu. Aí os filhos começaram a se converter, aí Deus manteve aquela família unida. Aí ela pôde ver esse casal serem batizados. Posteriormente, ela pôde ver aqueles filhos serem batizados. E agora,
em fevereiro de 2018. São quase 40 anos. Ela pôde ver a terceira geração daquela família ser batizada. Porque um filho desse casal casou-se, teve filhos, e ele batizou a filha. E ela pôde ver então os avós que estavam lá, que ela ganhou para Jesus, o filho, que o missionário, batizando a filha, que era a terceira geração. Então o Evangelho é o Evangelho de transmissão, queridos, não é para parar. Então, não quero que nós fiquemos pensando que nosso trabalho na igreja, no reino, é um trabalho insignificante, porque o nosso ministério, por exemplo, alguém pode pensar, eu só ajudo, como os irmãos anunciaram aqui, e a Sara, né, me ajudando no multimídia. Eu só faço isso. Não, só isso não. Isso é um ministério poderoso. Porque você vai passar uma informação, se você fizer bem feito, vai marcar, pessoas serão tocadas. Meu ministério é só cuidar das criancinhas na igreja. Então eu vou começar a contar uma história agora aqui para vocês. Existia um homem nos Estados Unidos, agora vou pedir para o pessoal da multimídia se puder jogar a foto aí dele, de Edward Kimball, está aí? Esse homem, Edward Kimball, ele era um homem que era professor na escola dominical, cuidava das criancinhas. Ele era um homem pacato, um homem simples, mas era um homem apaixonado por Jesus. E ele ensinava o Evangelho de Jesus a essas crianças de uma forma apaixonante. E ele queria ter certeza que todos os seus alunos, que todas aquelas crianças entendiam a questão do Evangelho. E aí tinha um menino que ele era muito disperso, não dava muita atenção, não prestava atenção. E ele, na sua folga, foi lá no trabalho desse menino, visitar esse menino no seu local de trabalho, para conversar com esse menino, para saber o que ele tinha dificuldade. E esse menino explicou, ele abriu o coração, e resumindo, ele levou esse menino para Jesus. Esse menino trabalhava numa sapataria. Esse menino, então, foi totalmente transformado por Jesus, ficou apaixonado por Jesus. Um professor de escola dominical levou o seu aluno até Jesus, e essa criança se tornou apaixonada por Jesus. Na sua adolescência deixou a sapataria e saiu anunciando o Evangelho de Jesus por todos os Estados Unidos, e tornou-se um grande avivalista. E o nome desse menino era D.L. Moody, que é a próxima foto. Esse é Moody. Alguns aqui, quantos já ouviram falar do Moody? Não é? Tem até o seminário Moody lá em Chicago, nos Estados Unidos. Esse menininho da sapataria, cujo professor da escola dominical foi lá e anunciou esse evangelho, transmitiu este evangelho, e aí esse menino se converte e se torna o grande avivalista D.L. Moody. E D.L. Moody teve o mesmo sentimento, pregou, anunciou nos Estados Unidos, por toda a Europa, avivamento, vida com Deus, conversões, cruzadas de evangelismo. E numa das suas cruzadas, um outro homem se converteu, e o nome desse homem era John Wilbur Chapman. John Wilbur Chapman, está aí a foto dele, obrigado. John Wilbur Chapman, como Moody, se tornou apaixonado por Jesus, saiu anunciando o Evangelho a outras tantas pessoas, pregando às multidões. Numa das suas reuniões, um famoso jogador de beisebol ouviu essa mensagem e se converteu. Esse homem tinha tudo para seguir no mundo do beisebol, porque ele era conhecido, famoso, poderia ser um técnico, fazer parte de uma diretoria de um grande time de beisebol. Porém, esse homem entendeu que o Evangelho de Jesus era a sua maior chamado. E esse homem era Billy Sunday.
Billy Sunday começou a anunciar o Evangelho de Jesus, pregando por onde passava, anunciando a todas as pessoas sobre o Evangelho. E ele começou também da mesma maneira, a fazer cruzadas, chamando pessoas para ouvirem sobre Jesus, e pessoas se converteram. Dentre elas, uma outra pessoa que se converteu foi um homem chamado Mordecai Ham. Mordecai Ham começou a viver apaixonadamente por Jesus. Estão seguindo a história? Edward Kimball, aí vem lá Chapman, aí vem a Moody, Chapman, ali Billy Sunday, Mordecai Ham. E aí Mordecai começou, ele era um homem culto, um homem sereno, mas começou a pregar o Evangelho apaixonadamente. E aí ele foi convidado para pregar numa cidadezinha rural, na Carolina do Norte, uma cidade chamada Charlotte. E então montaram uma tenda, e ele foi lá para fazer as cruzadas. E um grupo de meninos da cidade disseram o seguinte: nós vamos lá para bagunçar, para azucrinar com aquela cruzada, fazer barulho. Mas dentre esses meninos, havia um menino que disse: não, eu não quero fazer bagunça, eu quero lá ver o que está acontecendo. E ele começou então, e foi a primeira noite, gostou daquilo que viu. Foi na segunda noite e se converteu, se entregou a Jesus. E na terceira noite, esse menino estava no fogo por Jesus. E o nome desse menino que viveu essa experiência era Billy Graham. Entenderam a sequência, queridos? A importância de anunciarmos o Evangelho. No dia 21 de fevereiro, no informativo da Maranata, está falando também sobre a partida do Billy Graham. Billy Graham ficou, esse homem, a filha dele dizia: papai sempre foi um pregador do Evangelho e um fazendeiro de coração. Sempre queria saber do tempo, como é que estavam as coisas. Usava o seu bonezinho, né, o seu chapeuzinho, o seu cap. Billy Graham então começou a pregar o Evangelho. Ele pregou o Evangelho para 2,2 bilhões de pessoas ao redor desse planeta. Falou a reis e rainhas. Quem tem Netflix pode assistir aquela série The Crown, que mostra como a rainha Elizabeth ouviu do Billy Graham e pediu para ele vir ao Palácio de Buckingham para tirar dúvidas da fé. Mas também Billy Graham não somente pregou a presidentes, a reis, a autoridades. Billy Graham também pregou para os pobres e pregou em presídios. E no dia 21 de fevereiro de 2018, Billy Graham faleceu. Seu enterro foi no começo de março. E Donald Trump pediu para que o corpo do Billy Graham fosse levado ao Capitólio. E lá ele disse: somente 3 outros civis tiveram o corpo velado aqui no Capitólio. Billy Graham, na história dos Estados Unidos, é o 4º homem a ser velado e honrado aqui no Capitólio. Depois, Billy Graham teve o funeral, de fato, o culto, que foi lá na fazenda da família do Billy Graham, onde tem a biblioteca do Billy Graham, onde a sua esposa Ruth já estava sepultada, e ali então foram 2.000 pessoas que foram convidadas para estarem naquele funeral. Dentre elas, Donald Trump estava lá com o vice-presidente, altas autoridades do governo americanos, outras autoridades do mundo, líderes de louvor. Eu vi lá, eu e minha esposa assistimos o funeral pela internet, né? Michael W. Smith ministrou louvor e outros tantos ministraram e cantaram cânticos lá. Ouvimos um testemunho maravilhoso de uma seus filhos, a Ruth, que foi a que se desviou dos caminhos do Senhor. O Franklin também se desviou e voltou hoje, faz cruzadas. Mas Ruth falou algo interessante. Ela se desviou, se divorciou e logo em seguida começou a conhecer um outro cara e quis casar-se com ele. Na semana em que o conheceu, Billy Graham estava no Japão fazendo uma cruzada. A sua mãe ligou, falou com ela: minha filha, calma, não se apresse, espere. O pai ligou do Japão, falou com ela: minha
filha, calma, mas ela não quis saber, casou-se rapidamente com esse homem. Já na primeira noite de núpcias com esse homem, ela disse que já queria abandoná-lo, porque não entendeu que não tinha feito a maior besteira da vida dela. E resolveu abandoná-la mesmo. A notícia correu, com um mês, ela fugiu, e foi para onde? Para a casa do pai. Ligou para Billy Graham, disse: papai, eu quero ir para a tua casa. Ele disse: pode vir que eu vou estar te esperando. E ela disse: enquanto o carro chegava perto da casa do meu pai, na minha cabeça passava, eu decepcionei meu pai, eu dei mau testemunho, a mídia toda, do mundo inteiro falou dessa situação. O que eu vou falar para meu pai? O que meu pai vai falar para mim? Quando ela saiu do carro, Billy Graham estava na entrada da garagem, na rampa, esperando por ela. Billy Graham abriu os braços, ela veio, ele a abraçou e não disse palavra nenhuma, só a abraçou fortemente. Ela disse: eu sei que meu pai não era Deus, mas eu vi Deus na vida do meu pai. É esse coração apaixonado que temos que ter. Não de censurar, de condenar, mas de acolher e de trazer pessoas para transmitir o Evangelho da vida do Senhor. E para encerrar essa história, eu vi o caixão do Billy Graham, um caixão alto assim, mas muito bonito. Eu morei já nos Estados Unidos, e eu sei quanto custa esse tipo de coisa nos Estados Unidos, é caro. E eu disse: deve ter custado uma fortuna esse caixão. Mas provavelmente, Billy Graham era um homem muito bem relacionado, mas provavelmente algum empresário pagou por isso aí. E aí, eu vi um anúncio lá na internet, do lado no YouTube, onde eu estava assistindo, como foi feito o caixão de Billy Graham. Acabou o funeral, cliquei naquele vídeo para ver como foi feito. Meus irmãos, é simplesmente fascinante. O homem que vive a glória de Deus, vive na simplicidade do homem e da vida. Billy Graham pregava nos presídios, como eu disse. E num dos presídios que Billy Graham pregava, e não era longe da sua casa, havia uma carpintaria, uma marcenaria. E ali esses presidiários faziam caixões para os colegas prisioneiros que morriam e não tinham recurso, a família, para comprar um caixão para eles. Então eles faziam um caixãozinho e colocavam o corpo daquele homem e mandavam para ser enterrado. E aí esses prisioneiros amavam a Billy Graham. E aí mandaram perguntar à família de Billy Graham: será que vocês nos dariam o privilégio de fazermos o caixão do Billy Graham? E a família disse: perfeitamente. Então aí mostrou como os presos fizeram o caixão de Billy Graham. Então Billy Graham, famoso, conhecendo tantos milhares de empresários, pessoas de recurso, foi enterrado num caixão feito por prisioneiros, os quais o amavam de todo o coração. Amados, isso que é o Evangelho quando é transmitido. Então você vai ministrar o Evangelho a uma pessoa, e esse Evangelho vai passar para outras pessoas, e outras pessoas, e o Evangelho então vai e alcança pessoas. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter paixão, temos que ser pessoas apaixonadas, não por nós mesmos. A palavra de Deus diz que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos. Esse é o problema, porque quando nós nos tornamos esse tipo de pessoas, nós nos tornamos como o que é muito comum, muitos crentes, querendo ser protegidos, guardados, para ficar tudo certinho. Aí eu fico pensando, é como uma semente híbrida. A semente híbrida era a polinização de várias sementes, para gerar uma semente boa, que vai resistir a intempéries, vai resistir a pragas, mas a semente híbrida não presta para ser replantada. Ela não frutifica o que tem que ser, ela não se torna bom como a matriz, tem que ser comprada outra semente híbrida para plantar. Irmãos, não podemos ser como sementes híbridas. Deus nos disse: crescei e frutificai, enchei a terra, pregai o Evangelho por todo o mundo. João 17, quem está ligado à videira, esse dá muito fruto.
Então nós não somos híbridos, nós somos cheios, um povo, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, pronta para anunciar esse evangelho, um povo apaixonado, entendendo que de uma pessoa, outras tantas pessoas serão alcançadas. Eu poderia seguir dando testemunhos aqui. Quando morei em Uberlândia, em 1984, Uberlândia tinha um time de futebol como tem até hoje, mas era melhor na época. E eu fui lá pregar o evangelho aos jogadores de futebol, junto com um movimento chamado Atletas de Cristo. Jorginho, aqui do Rio de Janeiro, era parte desse movimento. Eu preguei o evangelho a esses jogadores, e alguns se converteram. Batizei alguns jogadores, e agora nós temos o privilégio de termos um desses jogadores que é servo de Deus, pastor Davi, é missionário, pastor, e ele dá escolinhas de futebol em regiões onde as crianças são carentes, e anuncia o evangelho às crianças e aos pais dessas crianças. Está em Uberlândia, e eu vou encerrar com o testemunho dele. Ele não me contou isso, quem me contou foram pessoas ligadas a ele. Ele estava indo de ônibus da onde ele morava até esse lugar onde estava dando a escolinha de futebol, era muito longe, e ele levava quase 2 horas de ônibus. E aí então alguém disse: não, vamos dar uma bicicleta para você. Deram uma bicicleta, ele foi de bicicleta. Estava indo de bicicleta um dia, cedinho, e encontrou um senhor empurrando uma bicicleta e chorando copiosamente. Aí ele parou a bicicleta dele, olhou para esse senhor e disse: por que o senhor está chorando desse jeito? Ele disse: moço, eu estou desempregado há quase 2 anos, eu consegui um emprego agora, hoje é meu primeiro dia, e o pneu da bicicleta furou, e eu vou chegar atrasado, e já não vamos deixar trabalhar, já vou perder no primeiro dia, eu não posso, eu preciso. Ele disse: calma, meu senhor, sou servo de Deus, o senhor faz o seguinte, o senhor pega a minha bicicleta, vai na minha bicicleta, eu fico com a sua bicicleta. O senhor sabe onde é o centro comunitário aqui no Shopping Park? Sei. Então a tua bicicleta vai estar no final do dia lá, eu vou entregar a tua bicicleta, mas vai na minha, vai trabalhar. O homem montou na bicicleta e foi. No final da tarde, esse homem veio com outro homem que disse assim, ele me contou essa história, mas eu não acreditei. Não é possível que existe gente desse jeito ainda nesses dias. Está aqui tua bicicleta e ainda está com o pneu consertado, só pode ir embora com ela. O que ele não disse para o moço, o que os outros me contaram e nem disse para mim, é que ele deixou de comer o lanchinho dele do almoço para mandar consertar o pneu da bicicleta daquele homem. Paixão, vida, uma família vai ser sustentada porque aquele homem deixou de perder o emprego, porque um cristão genuíno teve paixão no coração para fazer o que tem que fazer. Então, queridos, nós somos chamados para transmitir esse evangelho. Não vamos deixar essas ondas desses dias nos tornar híbridos, nos tornar pessoas frias, pensando somente em nós mesmos e não pensando em anunciar o evangelho de Jesus. Eu quero te convidar a ficar em pé, eu quero orar por você. E eu quero que você coloque a tua vida diante de Deus, aquilo que o Espírito Santo falou ao teu coração, nesta noite, para que você se torne essa pessoa apaixonada, proclamadora das boas novas do Evangelho de Jesus, não simplesmente frequentadores de igreja, mas proclamadores dessas boas novas de Jesus, porque o Evangelho chegou até você, mas o Evangelho não parará em você, passará por você e alcançará outras pessoas. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agora colocar cada vida, cada coração que está aqui agora diante do Senhor, para que esses irmãos, essa igreja aqui em Caxias e essas igrejas ligadas a ela do movimento, o Grupo Maranata, possam ser igrejas que proclamem o Evangelho de Jesus, apaixonadamente, Senhor. Senhor, esse grupo de igrejas começou com uma reunião de tarde, com milagres, com avivamento, e o Senhor, sabemos que o Senhor quer fazer muito mais, e para isso está aqui esse povo hoje à noite, para que cada um seja usado na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua região onde mora, alcançando pessoas, e que desse local, pessoas saem daqui, para anunciar o Evangelho a outras tantas nações também.
Eu quero te abençoar, meu irmão, minha irmã, com vida de Jesus no teu coração. Para que você não seja amante de si mesmo, para que você seja amante de pessoas que precisam de Jesus, e que você faça de tudo, como o apóstolo Paulo disse: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Que você possa viver isso, sair daqui hoje à noite, já pensando em alguém ou o que você fará para que o Evangelho passe por você. Em nome de Jesus, amém.